Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Nosso assunto hoje, vamos falar hoje sobre letra e fonema. É um assunto fácil, não é um assunto complicado de entender, mas vocês vão perceber que alguns detalhezinhos merecem um pouco de atenção. Então fiquem aí com a próxima aula, espero que vocês gostem e não esqueça, no final, curtam a página do querido professor. Vamos começar então, com uma definição simples de fonema. Fonema, né? Na verdade, o fonema é o som da fala humana, ok? Então tem aí, os fonemas são os sons da fala humana. Uma definição bem simples que é para você entender. Então, olha lá, continuando. Na palavra casa, é possível ver quais letras a compõem. Aí, se você observar aqui, você tem essas letras, ok? Sem problema. No entanto, se fizermos a transcrição fonética, teremos os seguintes fonemas. Transcrição fonética é você tentar aproximar ao máximo a sua fala da escrita. Então, você vai escrever como você fala, ok? Então, você pega lá a palavra casa, faz essa transcrição fonética aqui, utilizando alguns signos, né, alguns elementos próprios para isso, né? Então você vê a palavra casa, esse C tem som de K, esse A tem som de A mesmo, o S tem som de Z, né? Você fala casa, né? E o A tem som de A. Então isso aqui é fonema, tá vendo aqui a barrinha aqui, do lado? Se tem barrinha é porque é pronúncia, se é pronúncia é fonema, tá legal? Não pode confundir aí fonema com letra, senão você vai sair por aí dizendo que o professor disse que a palavra casa pode ser escrita dessa forma. Não, ela é pronunciada dessa forma. Legal? Vamos lá. Olha outros exemplos aí para você. Tem a palavra carro, né? Eu tenho aqui a letra C, com um sonzinho, né, parecido aqui, com o K, que a gente já viu. O A tem A mesmo. E esse RR aqui, na verdade, essas duas letras, quando você pronuncia, você não fala carro, né? Você fala carro, beleza? Então essas duas letras aqui, produzem apenas este som aqui, legal? Então isso aqui é a escrita, isso aqui é a pronúncia. Então olha lá, e o O tem som de O. Aí lembra aquela atividadezinha que você faz na escola de vez em quando? Quantas letras e quantos fonemas? É só contar. Você tem uma, duas, três, quatro, cinco letras e você tem um, dois, três, quatro fonemas. Quatro sons apenas, né? Que você pronuncia quando você fala esta palavra. Já na palavra cidade, quando você pronuncia a palavra cidade, olha lá, cidade, todas as letras são pronunciadas. Se você pronuncia todas elas, quer dizer que a quantidade de sons que você emitiu é a mesma da quantidade de letras. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, cidade, cidade, pronúncia. Ok? Olha o pêssego. Na palavra pêssego acontece algo parecido com o que ocorreu em carro. Você tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, ok? Beleza? Mas esses dois S's que você está vendo aqui, eles se juntam e parece que tem um S só. Você fala pêssego, você não fala pêssego, né? Então, na verdade, esse SS aqui, que você está vendo aqui, eles se unem, se unem para se transformar nesse S único aqui. Então, é claro que você vai ter mais letras e menos fonemas, né? Menos sons. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito fácil, né? Olha lá, na palavra campo, nós temos aqui, na palavra campo, nós temos ali o C, né, que a gente já viu esse C, na verdade, ele tem o som de C mesmo, né, ok?
Esse A que você está vendo ali, ó, eu não sei se você já percebeu, ele é um ar nasal. Por que ele é nasal? Por causa desse M. Esse M aqui, ele não é uma consoante. Na verdade, ele está aqui como um elemento nasalizador. Ele não funciona como uma consoante aqui, ok? Tanto é que quando você pronuncia, aqui é a pronúncia dele, ó. O M está aqui em cima, ó. Esse tio aqui é aquele M lá na pronúncia, né? Esse M não tem o mesmo valor na palavra maleta, ok? Então esse M, na verdade, ele só serve para transformar essa vogal aqui numa vogal nasal. Então quando você, ó, escreve, você usa essas 5 letras. Mas quando você pronuncia, você fala esses 4 sons, ok? A mesma coisa aqui com a palavra chegaram. Você tem o CH aqui, que se unem para formar o som X na língua portuguesa, né? Na língua portuguesa a gente sabe que o X pode ser através do X mesmo ou do CH, né? Então olha lá, ó. O CH tem som de X, o E é som de E, o G tem lá o som de G mesmo. Esse M que você está vendo aqui atrás, ó, na verdade, ele não é uma consoante também, tá bom? Só que nesse caso aqui, esse M ele está fazendo duas coisas. Além de ele estar transformando esta vogal numa vogal nasal, ele também, lá no final da palavra, ele tem um sonzinho de U, que eu represento com esse W aqui, ó, ok? Então, na verdade, ele é pronunciado, mas ele é pronunciado como uma semivogal, que a gente vai ver mais lá na frente, tá? Então, aí você conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas, ok? Beleza? Então aqui nós temos 8 letras e 7 fonemas. Bem fácil, né? Olha lá, ó, vamos dar continuidade, que é para a gente não se perder. Ó, os fonemas têm valor opositivo, isto é, eles possuem valores distintivos. Há essa possibilidade de substituição e de oposição, chamamos lá de comutação, legal? Comutar é você trocar, legal? Então, quando você pega lá, ó, por exemplo, na palavra pata, eu vou tirar o P e vou colocar o B. Eu vou comutar, né? Eu vou fazer essa troca. Eu tirei esse, coloquei esse, o significado mudou, legal? Então, ó, por isso que o fonema tem valor opositivo e distintivo. Quando você troca um fonema por outro, você muda o significado da palavra. Olha lá, ó, carro, caro, carro, ok? Selo, zelo, ok? Então nós temos aí, ó, claramente essa distinção de uma palavra para outra somente pela troca de um fonema por outro. Legal? Essa é uma característica do fonema também. Olha lá, vamos falar agora das letras. O que são as letras? As letras são uma representação gráfica de um som específico da fala humana. Então, alguém, há muito tempo atrás, pronunciou um som, e aí alguém, depois de um bom tempo, foi lá e inventou uns sinais que nós chamamos hoje de letras, ok? Então, aquela velha história, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, já sabemos, né? No caso aqui, quem veio primeiro foram os fonemas. Primeiro veio o som, depois veio a escrita, depois veio a representação escrita. Legal? Então, olha lá, ó. Nós temos 26 letras no alfabeto. Agora, essas 26 letras normalmente não são suficientes para esgotar todas as possibilidades de comunicação da fala humana, e aí nós somos obrigados, às vezes, a combinar algumas letras com outras menos comuns para poder suprir toda essa grandiosidade da linguagem humana, tá? Então nós temos aqui alguns exemplos, existem outros, né? Não iria colocar, senão a coisa ia ficar muito extensa. Mas é só você pensar em todos os dígrafos,
todos os encontros consonantais que existem, né? Você vai ter uma ideia do que eu estou falando. Beleza? Então, olha lá, classificação dos fonemas. Na nossa língua, na língua portuguesa, nós temos 3 tipos de fonemas, né, que são as vogais, as consoantes e as semivogais. Nós costumamos dizer que as vogais são sons puros. Por que elas são sons puros? Porque elas são produzidas sem nenhum tipo de obstáculo, sem nenhum tipo de interrupção. O ar vem, passa livre pela cavidade, pelo aparelho fonador, e a gente produz os sons sem nenhum problema. Legal? São chamados sons puros. Já as consoantes são sons não puros, vamos dizer assim, né? Já são sons que sofrem algum tipo de obstrução, algum tipo de fricção na hora da pronúncia, então o som ele não sai livre. Legal? E as semivogais, na verdade, a gente vai ver mais à frente, né, são sons que nós quase não percebemos nas pronúncias das palavras, ok? Mas vamos deixar lá para frente que a gente vê com mais calma cada um deles. Bom, então vamos lá, vamos começar pelo começo, é óbvio, né? Vamos começar falando sobre as vogais. Como as vogais se classificam? As vogais podem ser orais, né? A representação gráfica dessas vogais não possui nenhum indicador de nasalidade. Lembrando para você, indicador de nasalidade é lá o tio, né? Vir acompanhada de um M ou de um N, né? E aí a gente sabe que essa vogal será uma vogal nasal. Beleza? Ó, nós temos aqui, ó, exemplo, a palavra caixa, né? Ó, a palavra pé, ó, menino, né? São essas vogais, apesar de estarem acompanhadas de N, né, e de M, elas não são nasais. Por quê? Para ser nasal, o N tem que vir pós-vocálico, entendeu? Se tivesse aqui um N aqui, men, aí sim, esse N estaria nasalizando a vogal, né? No caso aqui, como o N está no início da sílaba, tá legal? Ele não tem esse poder, né, de transformar a vogal em vogal nasal, só quando ele está no interior da sílaba. Então essas vogais são todas orais, legal? Beleza. Se elas podem ser orais, elas podem ser nasais. E aí ela vai ter alguma marca, né, como o tio, legal? Ou então acompanhada do M, ou então do N, posteriores à vogal, tá legal? Olha lá, ó. Olha o exemplo que eu trouxe para você. Ó. A palavra avião. Esse A aqui, ele é uma vogal nasal porque ele está acompanhado desse tio. Tá vendo aqui? Ok? Ó, a palavra campo. Olha o que eu te falei. O A, ele vem acompanhado do M. Ó. Veja que o M ele é pós-vocálico. Ele vem depois da vogal. Legal? Então, essa vogal aqui, ó, ela é nasal. A mesma coisa é essa vogal aqui, ó. Está sendo, ó, depois dele veio lá o Nzinho lá, ó, mesmo que esteja na outra sílaba, ele acaba contaminando aqui, ó, essa vogal I que está sozinha, rain, né? Quando você pronuncia, esse I, ele é nasalizado, tá bom? Então essas vogais são nasais. Essa aqui, ó, são orais. Essa aqui, ó, também é oral, essa aqui também, beleza? Sem problema. Então, é isso. Continuando, ó. Falei isso também, ó, a letra M no início da sílaba, o que aconteceu aqui, ó, ou a letra N também, ó, é consoante, não símbolo de nasalidade. Aí citei a palavra maleta para você se ligar nessa questão, ok? Beleza. Vamos lá. Dando continuidade, as vogais elas podem ser também átonas. Como que uma vogal é átona? Quando ela é pronunciada com menor intensidade. Então você tem algumas vogais na palavra e quando você pronuncia, algumas são pronunciadas com mais e outras com menos intensidade. Legal? Olha lá o exemplo que eu te dei. Ó. Na palavra casa, né? Eu não falo casar, eu falo casa. Então esse za aqui é fraco. Ó. Na palavra café, eu não falo café, eu falo café.
Então, esse K aqui é fraco. Ok? Ó, parede. Se eu falasse parede, esse aqui seria uma sorte. Se eu falasse parede, esse aqui seria uma sorte. Mas eu falo parede. Então, essa e essa aqui, ó, são duas vogais átonas. Elas são fracas, são pronunciadas com menos intensidade. Ok? Beleza. Olha lá. As vogais também podem ser tônicas. Elas serão tônicas quando forem pronunciadas com maior intensidade. E neste caso, elas podem ter ou não um acento gráfico qualquer, né? Pode ter um acento agudo, um acento circunflexo e por aí vai. Legal? Beleza. Olha lá, ó, as mesmas palavras eu coloquei para você, só que agora eu destaquei as sílabas, né, com as vogais tônicas, ó, casa, café, parede, legal? Beleza? Então, bem facinho. Eu costumo dizer que às vezes para você perceber se a palavra se a vogal é átona ou tônica, é você brincar mesmo com a palavra, pronunciando, né? Você pega lá, por exemplo, a palavra pirulito, né? Olha lá, ó. Aí você está na dúvida se a sílaba tônica é o pi, o uru, o li ou o to, né? Aí você pronuncia, você fala pirulito? Não, né? Você não fala pirulito, você não fala pirulito? Não, né? Você fala pirulito, né? Então aí o mais forte vai ser pirulito, vai ser o pirulito, né? Vai ser o li do pirulito, legal? Então pronuncie a palavra, né? Veja lá com atenção e aí você vai ter facilidade em saber qual é a sílaba tônica e, consequentemente, qual é a vogal tônica. As outras que sobrarem, né, a gente vai deixar como átonas, para não confundir a nossa cabecinha, ok? Vamos passar para semivogais agora, porque é o que nos interessa no momento. O que são as semivogais? Preste atenção nisso para você não confundir. As semivogais não são as vogais I e U, não. As semivogais são sons vocálicos átonos. Qualquer letra que tenha o som de I ou de U e que fique na mesma sílaba com outra vogal, eu chamo de semivogal. Normalmente, na língua portuguesa, são representadas por essas letras. Ó. Você vai encontrar o E pode ser semivogal, o I pode ser, o O, o U, o M, o Z, o L, né? São normalmente letras da língua portuguesa que podem aparecer em determinadas palavras com som de I ou de U. Aí eles serão semivogais, ok? Se eu pego, por exemplo, a palavra mãe, olha lá, ó, esse mãe, tem som de I. Então, esse é uma semivogal. O A vai ser a vogal, mas o E vai ser a semivogal. Se eu pego a palavra pai, olha lá, o I tem som de I, né? Se eu pego a palavra mágoa, mágoa, ok? Esse O que está ali atrás, mágoa, tem som de U. Então, ele vai ser uma semivogal, ok? Ó, cantam. A palavra também, ó, encantam, o M tem som de U. Em também, o M tem som de I, né? Ó, na palavra voz, na palavra sol, o L tem som de U, o Z aqui, voz, tem som de I. Ou seja, são letras que podem apresentar em determinadas palavras essa sonoridade aqui. Então serão consideradas semivogais. Beleza? Então, olha lá. Por isso, lá, quando eu estava falando sobre o fonema, quando apareceu lá aquela palavra chegaram, aquele M lá no final, na verdade, ele é uma semivogal, ele não é consoante M, ele tem som de U. Chegaram. Legal? Uma característica das semivogais é essa aqui, ó. Elas nunca estarão sozinhas na sílaba. Ela é semivogal, ela não pode estar sozinha. Só vogal fica sozinha, entendeu? Olha lá, ó. Elas têm a pronúncia quase imperceptível ou até mesmo anulada.
Quando você fala semivogal, a ênfase maior é na vogal. A própria palavra já diz, ela é uma semivogal. O que é uma semirreta? Não é metade de uma reta? Beleza. A semivogal é a mesma coisa. Ela tem o valor menor do que uma vogal. Ok? Então, vamos lá. Continuando. Eu dei exemplos aqui para você ver, ó. Na palavra caixa, você percebe que o A é mais forte. Esse I aqui vai ser a semivogal, tá separadinho aqui, ó. Legal? Já separei a sílaba para você ver que fica junto. Ó, a palavra véu não separa, é o monossílabo tônico, mas você tem aqui a vogal e o U é a semivogal, beleza? E por último eu tenho aqui a palavra glória, né? Separei de novo aqui a sílaba para você ver como é que ficaria. Ó, o I é a semivogal e o A é a vogal. Legal? O A sempre será vogal. O A nunca será semivogal. O E, o I e o O podem até ser, e o U podem até ser uma semivogal. Mas a vogal A é sempre uma vogal. Beleza? Vamos lá então. Dando continuidade, ok? Informações que você não pode esquecer. Você pode esquecer seu nome, você pode esquecer o seu tipo sanguíneo, mas você não pode esquecer que a base de toda sílaba é sempre a vogal, ok? Não existe sílaba na língua portuguesa sem vogal, ok? Temos que ter uma vogal. Se você não tiver vogal, tá errada a separação da sílaba. Lembra lá? Às vezes você pega lá o amiguinho separando as sílabas, a palavra é pessoas. Aí ele separa PE, tracinho, SS, tracinho, OAS. Loucura, né? Não pode, ok? A forma correta seria peix, tracinho, sou, tracinho, as. Legal? Então aí, ó, cuidado. Toda sílaba tem que ter uma vogal. Ah lá, ó, toda sílaba tem de ter uma vogal, porque a base de toda sílaba é a vogal. Não esqueça. Ó, só pode haver uma vogal em cada sílaba. Se ficarem duas letras com sons vocálicos, ou três, você pode ter certeza. Uma é a vogal, a outra ou as outras serão as semivogais. É o que acontece, por exemplo, no ditongo, né? Acontece lá de ocorrer uma vogal e uma semivogal, ou o contrário, uma semivogal e uma vogal, vai depender se é crescente ou decrescente. É o mesmo que acontece com o tritongo. O que é o tritongo? É uma vogal, né, cercada por duas semivogais, entendeu? Então isso é o tritongo. Mas tudo bem, vamos lá. A outra dica aí, ó, que eu já falei, a letra A é sempre uma vogal, beleza? A letra A nunca será uma semivogal. Ponto, é isso. Legal? Então essas 4 dicas aí sobre as vogais seria interessante você guardar. Depois deste assunto, a gente vai dar uma paradinha aqui hoje, legal? Para você amadurecer as ideias que foram colocadas aqui e vamos terminando. Lembrando a você sempre, né, dá uma passadinha lá na mãozinha, dá uma curtidinha e, se preferir também, faz a sua inscrição no canal, porque isso aí vai ser importante para mim, beleza? E até para eu ter um retorno, um feedback do que vocês estão achando do que eu estou postando para vocês, legal? Um abraço e até a próxima.